Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula introdutória do módulo de Zapier. Eu sou a Nicole, eu estava com vocês na nossa aulinha de apresentação e vou dar continuidade então à nossa introdução ao Zapier. Os tópicos que serão abordados nessa aulinha são o que é Zapier, vantagens e desvantagens do uso, como funciona, como automatizar tarefas, utilização pelas empresas e a visão geral dos planos que ele possui. Então, o que é Zapier? Ele é uma ferramenta que foi criada com o objetivo de automatizar ações e tarefas entre si em diversas plataformas na web, facilitando o fluxo de trabalho em diversas frentes e conectando diversos serviços para executar tarefas e interações por você. A interação ela é feita através dos workflows, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, de maneira aprofundada, que basicamente indica que ele é iniciado por algum evento, que são os triggers, e ele também pode executar uma tarefa ou mais ações, actions, baseadas nesses eventos. E dependendo da ação que ele executar, ela pode ser enriquecida com uma busca, que se chama search, que serve para encontrar informações que não estão nos eventos e serve como gatilhos que são pré-estabelecidos para essas ações. E a gente também pode configurar as ações do Zap para acontecer em um ou mais serviços, como por exemplo MailChimp, Facebook, Gmail e Lead Lovers. E isso acaba tornando, então, as possibilidades de integração muito flexíveis e bem completas, de acordo com cada um dos objetivos que a gente possui para nossa utilização do Zapier. Vou falar um pouquinho da história do Zapier de uma forma bem simples. É uma empresa multinacional americana de software que fornece interações para aplicativos da web, para uso em fluxos de trabalho automatizados. Ela foi fundada na Colômbia, em Missouri, por Wade Foster, Brian Helming e Mike Knoop, em 2011, e a plataforma continua ativa desde 2012. Quais são as vantagens do Zapier? Então, a gente tem a primeira vantagem, a economia de tempo e dinheiro, porque com o Zapier você pode automatizar tarefas que são tediosas, repetitivas e economizar os seus recursos mais valiosos. A gente também tem a maior eficiência. Quando você automatiza tarefas e fluxos de trabalho, o Zapier ele ajuda a aumentar a eficiência do seu trabalho, permitindo que você trabalhe de forma mais rápida e eficaz. A gente também tem a redução de erros. Quando você automatiza tarefas, o Zapier ele ajuda a reduzir a possibilidade de erros humanos, garantindo que todas as tarefas sejam realizadas de uma forma consistente e muito precisa. A gente também tem uma maior interação, então o Zapier ele permite que você integre diferentes aplicativos e serviços, permite que você crie fluxos de trabalho personalizados que atendam às necessidades específicas, sem ter que alternar constantemente entre diferentes aplicativos. A gente também tem escalabilidade, então com o Zapier você aumenta a sua eficiência, produtividade e independentemente do tamanho da sua empresa. E gestão para todas as áreas. Apesar do marketing valer e muito das funcionalidades do Zapier, não é só nessa área que você pode usar essa ferramenta. É possível integrá-la para fazer a gestão financeira, por exemplo, só basta você automatizar as ações que sejam relevantes para administrar o negócio juntamente com as outras plataformas. E a facilidade de uso, então, tratando de uma plataforma que é muito intuitiva e possível de fazer de maneira direta e simples, as automações necessárias para o bom andamento dos processos, como um conhecimento básico, é muito simples de fazer, muito fácil. E como desvantagens, né, apesar de a gente ter muitas vantagens, ele também possui algumas, que são elas, uma conta gratuita limitada, então ele conta com uma versão gratuita e 4 planos pagos. Embora você consiga fazer algumas automações na versão gratuita, ela é muito limitada. Assim, pode ser que seja necessário fazer algum upgrade para um plano pago, caso você precise de mais recursos. E isso leva um investimento que nem todo mundo pode fazer, mas é totalmente. A versão gratuita ela é totalmente habilitada para o nosso curso, que a gente desenvolveu justamente para essa versão gratuita. A gente também tem um gerenciamento que é feito apenas pela ferramenta. Então, quando você utiliza o Zapier, você fica dependente da infraestrutura da plataforma, que depende de serviços de terceiros. Então, em casos quando houver algum problema ou falha na plataforma, você não vai conseguir acessar as suas automações por um tempo. E isso pode levar a alguns prejuízos caso você conte 100% com a plataforma. E a gente também tem poucas opções de customização em alguns aplicativos. Então, apesar da grande quantidade de aplicativos, integrações e possibilidades de personalização, a ferramenta ela também pode apresentar poucas opções de customização para alguns aplicativos. Então, é importante você avaliar se a plataforma pode atender às demandas que você tem, quanto às possibilidades de customização, antes de contratar essa solução. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o Zapier. Então, o Zapier, ele funciona de uma forma bem simples e intuitiva. A ferramenta, ela utiliza o sistema que é chamado Zaps, baseado em triggers e gatilhos, que são eventos que você cria e ações que serão executadas após a definição dos gatilhos. E o usuário deve criar um Zap para começar a automatizar as tarefas e integrar os aplicativos. Como a proposta do Zap é facilitar o processo de automação,
e as integrações entre vários aplicativos da web, não é necessário você ter nenhum tipo de conhecimento técnico, então saber programar ou ter habilidade de código para usar a ferramenta. Então, alguns termos importantes para a gente entender o funcionamento do Zapier são o Zap, que, como a gente já mencionou, ele é o nome dado a uma automação que você vai criar entre 2 ou mais aplicativos. A gente também tem o Trigger, que é o gatilho do evento e acontece em um aplicativo que desencadeia a ação no aplicativo integrado. Então, eles servem para determinar a automação, o que a automação deve fazer, e nessa etapa, o usuário tem que escolher o aplicativo onde vai ser partilhado esse gatilho. Então, por exemplo, quando preencher o formulário do Google Forms, enviar um e-mail, por exemplo, e aí nesse caso entram as ações. Então, a ação é a resposta que a gente tem desse gatilho que foi criado previamente. Então, em outras palavras, é a automação que está sendo executada. Quando você configura a ação ou o aplicativo que vai ser integrado ao seu gatilho, ela vai ser formada e uma ação que segue o exemplo acima, quando receber uma notificação do Gmail, no e-mail Y, fazer algo. Então, guardar aquele e-mail, ou guardar o anexo que vem no e-mail no Google Drive, então a gente tem essas opções. Então, como que a gente pode começar a automatizar tarefas com o Zapier? Primeiro, a gente precisa da configuração da nossa conta. Então, quando a gente começa a utilizar a tarefa, a gente tem que conectar com uma conta dos outros aplicativos, tem que ser uma conta do Google. Você pode fazer isso durante uma criação do Zap, só que é importante definir quais são os aplicativos que você planeja automatizar. A gente pode criar as apps. Então, depois que a gente configure a nossa conta, a gente precisa começar a criar os nossos apps, ou seja, as automações que a gente quer ativar entre esses aplicativos. Para isso, a gente só vai clicar em criar um app e começar a configuração. É bem fácil, vou mostrar um pouquinho para vocês mais para frente. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia como que funciona. Então, a gente define, após isso, os triggers, que são os gatilhos. Quando você clica no Criar um Zap, você é direcionado para essa página de criar os gatilhos. E nessa página você precisa definir qual é o aplicativo que vai engatilhar a reação da automação e fazer começar o fluxo de trabalho para aquele Zap. Nessa etapa, a gente tem que considerar os objetivos para a criação da automação e especificar o gatilho que vai ativar a ação seguinte. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente quer criar uma automação entre o Trello e o Telegram. Nesse caso, o gatilho seria o Trello, né, o aplicativo que dispara a automação, e a gente vai configurar qual ação o Trello fará, como, por exemplo, quando eu receber uma informação sobre uma reunião, criar um card automaticamente no Trello agendando essa reunião. E a gente vai escolher as ações, então, depois que a gente define o gatilho, você vai escolher essas ações que vão ocorrer depois desse determinado gatilho acontecer. No exemplo anterior, a gente falou sobre o Trello como gatilho para executar a ação. Então, quando eu mover um card no Trello, o passo seguinte, na hora de escolher a ação, seria definir o que acontece quando você move esse card. Então, usando o mesmo exemplo, quando eu mover um card para a seção de tarefas a fazer, enviar mensagem, enviar e-mail para o canal X, para o grupo X, avisando que aquela tarefa mudou de status, por exemplo. Então, a gente pode também, logo após isso, testar, né, selecionar os gatilhos e as ações que são das nossas automações. E a gente vai ter uma etapa de testes. Ali o Zapier ele vai verificar se os passos estão funcionando corretamente, como esperado. E depois a gente realizar esses testes, o Zap vai ser criado e a automação vai estar ativa. E aí, após isso, você tem que monitorar e gerenciar os seus apps. Então, com essas automações que você criou, você precisa sempre monitorar e gerenciar para verificar se os fluxos estão correndo corretamente, se está acontecendo da forma que deveria acontecer. Quando você acessa o painel do Zap, você consegue editar, desativar, excluir, então você consegue fazer a administração dessas automações, né? Caso não faça mais sentido para os seus objetivos, você pode alterar de maneira muito simples. E a gente vai trazer, então, como as empresas, né, alguns exemplos de automatização, então, como empresas e freelancers utilizam o Zapier para automatizar tarefas no dia a dia. Então, a gente tem o exemplo da automatização de processos de vendas no CRM. CRM é ali o software que a empresa utiliza para administrar o relacionamento com os clientes. Então, as empresas elas conseguem integrar esse CRM com algumas ferramentas de marketing e vendas, para que sempre que um lead seja criado ou atualizado no CRM, uma ação ocorra automaticamente, como, por exemplo, o envio de um e-mail de boas-vindas para esse cliente, ou uma criação de uma nova tarefa no Trello para o time de vendas. Você pode utilizar para diversos tipos de envio de e-mail, até mesmo envios de orçamento, enfim. E aí, automatização de relatórios e análise de dados. Então, as empresas, elas podem configurar automações para conseguir enviar relatórios periódicos, por exemplo, exportar dados de venda de um e-commerce para o Google Sheets, que são a planilhas do Google, né, diariamente, e gerar gráficos ali automaticamente em ferramentas como o Power BI, que também
é um módulo do nosso curso, Ferramentas do Amanhã. E um exemplo de freelancers, então, como que eles podem utilizar o Zapier para automatizar coisas do dia a dia deles? Eles podem criar gestão de clientes e tarefas também, criar fluxos ali de trabalho para gerenciar clientes de maneira eficiente. E um exemplo comum que a gente trouxe é o uso para conectar formulários de contato a ferramentas de gestão de tarefas, como o Asana ou o Trello. Então, sempre que um cliente solicita um projeto, uma nova tarefa ela é criada automaticamente no software de gerenciamento, com todos os detalhes do pedido. Então, por exemplo, ao receber um novo pedido de orçamento via Google Forms, um Zap pode criar uma nova tarefa no Trello e notificar esse freelancer via Slack. É uma conectividade muito grande ali e isso tudo acontece ali em tempo real. E automatização de faturas e pagamentos. Então, muitos freelancers eles utilizam o Zapier para conseguir automatizar essa criação dessas faturas. Então, sempre que um projeto ele for marcado como concluído no Trello, o Zapier ele pode gerar automaticamente uma fatura no QuickBooks, por exemplo, ou enviar um link de pagamento via PayPal ou Stripe para o cliente. Então, esses são alguns exemplos que são muito, muito importantes para a gente trazer aqui, para a gente ver como que o Zapier é valioso. E a nossa configuração inicial, então, eu trouxe aqui o que você vai precisar saber para iniciar no Zapier. Você vai ver que é muito simples, muito, muito simples mesmo. Então, o primeiro passo seria criar uma conta no Zapier, simplesmente acessar o site oficial do Zapier, no canto superior direito, clicar no botão Sign Up para iniciar o processo de criação de conta. E aí você vai escolher como você deseja se inscrever, então você pode criar uma conta utilizando seu e-mail, Google, Microsoft ou Facebook. E o passo 3, a gente pode completar as informações do registro. Então, caso você tenha escolhido o e-mail, você pode inserir o nome, e-mail e criar uma senha segura. Depois você vai clicar em Get Started. E se você usou Google ou outra rede social, você pode conceder as informações, as permissões necessárias para acessar suas informações. Para finalizar a criação da conta, e a nossa configuração inicial seria, após o cadastro, né, o Zapier ele vai sugerir algumas interações iniciais com base nas ferramentas que você mais usa. Então, você vai ter uma lista de aplicativos para você começar. Você pode escolher esse aplicativo ou simplesmente clicar em pular e configurar isso mais tarde. Então, a visão geral dos planos que a gente possui no Zapier, a gente tem plano gratuito e os planos pagos, e quais são as principais diferenças e limitações entre eles. Então, uma das primeiras decisões ao começar a utilizar o Zapier é escolher o plano mais adequado para as suas necessidades. O Zapier ele oferece um plano gratuito e três planos pagos, profissional, team e enterprise, que atendem diferentes níveis ali de uso e complexidade de automação. Então, no plano gratuito, você tem acesso a recursos básicos, de funcionalidades básicas, e é ideal para quem está começando a explorar esse mundo do Zapier. Ele permite criar zaps ilimitados, com até 2 etapas, e inclui funcionalidades de IA, que são os power-ups. Só que o limite de tarefas é de 100 por mês, e as automações de múltiplas etapas, além de alguns aplicativos prêmios e recursos avançados, não estarem disponíveis. E aí os planos pagos, eles oferecem mais flexibilidade e recurso para as automações mais complexas. Então a gente tem o plano profissional, ele permite até 750 tarefas por mês, ou mais, dependendo ali da sua escolha, incluindo multi-steps, apps, que permitem automações com várias etapas, aplicativos premium ilimitados, webhooks e suporte por e-mail. Então esse plano ele é indicado para usuários que precisam de maior controle e integração com diferentes serviços. A gente tem o plano Team, que ele é ideal para equipes com até 2.000 tarefas por mês e recursos voltados para a colaboração, como usuários ilimitados, workspaces que são compartilhados pelo time e conexões de aplicativos compartilhadas. Também oferece um suporte Premier e opções de Single Sign-On, que é o SSO, e garante mais segurança e integração para esses ambientes que são ambientes corporativos, né? E para grandes corporações, o plano Enterprise permite que a gente escale as automações em diferentes departamentos e oferece recursos que são muito avançados para administração, controle de permissão e observabilidade. Ele inclui funcionalidades adicionais, tipo limite anual de tarefas, suporte dedicado, configuração personalizada. E é ideal para empresas que têm uma demanda muito grande de volume de automações. E escolher o plano certo depende do volume das tarefas que você precisa, do número de usuários e da complexidade das tarefas das automações que são desejadas. Então, basicamente, o que a gente abordou nessa nossa introdução foi como o Zapier é uma ferramenta que é utilizada para automatizar tarefas em diferentes serviços, permite que usuários eles possam ali, criar fluxos de trabalho e otimizar assim o processo e reduzir os erros no tratamento manual ali do exercício do dia a dia. E a importância do conhecimento, né, a aplicação em diversas situações, como a gente viu, ele é muito útil para vários tipos de situações, vários tipos de departamentos. Então, se você trabalha no financeiro, você precisa ali fazer o envio de mala direta, por exemplo, de vencimento de faturas, você consegue fazer. E ele melhora muito a sua vida no dia a dia, você vai perceber aqui nas outras aulas do curso, como ele é um recurso muito aproveitável, um recurso muito valioso. Então,
Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui. A gente se vê no próximo capítulo.